É, boa tarde. Deixa eu me fazer uma gravação aqui. Está chovendo um pouco, mas vamos lá. Bom, agora que são 5 horas, vai dando 5 horas da tarde. Bom, esse vídeo vai estar no YouTube, né? E conversando com os meus amigos, dizendo que algumas coisas é importante a gente avisar a sociedade, né? E as pessoas, né, tradicionalmente omissas, né, muitas vezes, e acabamos ficando em débito, né, com a nossa responsabilidade, nossas preocupações sociais. E é importante, né, eu vou intitular esse vídeo como o início da nova era, né, vamos intitular. E é uma coisa importante de se argumentar, se tem fundamento, né, e o que significa, e tem um fundamento bíblico, né, tem um fundamento bíblico para aqueles que creem em Deus, né, os que creem em Deus. Aonde eu estou aqui, vou mostrar para vocês aqui. Estou na praça aqui próximo à curva do Jurema, né? Para vocês verem aonde nós estamos. Este lugar maravilhoso, né? Então, né? Estamos gravando aí esse vídeo hoje, sábado. Acho que são mais ou menos 5 da tarde. Acho que não são. E é importante, então, né, nós temos essa postura. Deus, a forma dele guiar o homem na história é sempre uma forma louca e desafiadora, né? Aos que tradicionalmente, né, os tradicionais, vamos dizer assim, eles sempre foram surpreendidos com essa forma de Deus. Mas nós, para não errarmos de novo, devemos ter uma certa experiência, né, dessa forma dele trabalhar e entender algumas coisas desse ministério, dessa forma de Deus trabalhar. E muitas vezes erros que já cometemos, se os esquecemos, vamos cometê-los novamente. Então, uma coisa que eu gostaria de explicar é o ministério profético, né, que é uma forma de Deus, guiar, né, que é uma forma procedente, né. Muitas vezes nós nos separamos do ministério essencial e nos esforçamos em obras separadas, né. Deixa eu ver por um minuto, por favor, como está ficando a gravação. Um momento. Está indo bem, nós vamos tentar gravar aqui 1 hora, né, se o vídeo gravar até lá. E é importante estar atento a essa forma procedente. Muitas vezes sentimos um desconforto, e é onde nós nos afastamos. Nós vamos seguir pelo nosso orgulho. Eu trouxe aqui um livro que eu já até apresentei uma vez, deixa eu me apresentar novamente, porque infelizmente a gente sempre erra, né, às vezes pelos nossos preconceitos, a gente nos separa de Deus, e muitas vezes a forma de Deus trabalhar desafia os nossos preconceitos. Se nós deixarmos a humildade falar, né, se nós deixarmos, pelo contrário, o orgulho falar, né, é onde nós nos separamos pela loucura. Se nós realmente quisermos estar com Deus, temos que ter essa humildade, né, ter o valor da verdade acima de nosso orgulho. Então, deixa eu apresentar um livro aqui, explicar algumas coisas do nosso irmão Rick Jones, A Batalha Final, né? Vou explicar num sentido assim, quando você está seguindo Deus,
há sempre como que encruzilhados no caminho onde você tem que decidir por qual caminho você vai seguir, né? Se você vai seguir, você tem que tomar uma decisão e é onde você pode se separar de Deus ou continuar. E muitas vezes se levanta muitos seguidores no nosso meio, muitos líderes, né? E é onde nós temos que tomar decisão e saber e saber onde Deus está, né? Deixa eu mostrar os irmãos aqui, estão vindo aqui atrás. E para que você ou continue com Deus, ou para que você se separe, né? Sempre é assim na história e muitas vezes orgulhosos, nós nos separamos, né? Da liderança de Deus, vamos dizer assim. E muitas vezes nós não aprendemos e continuamos a tropeçar, né? É onde que nós nos tropeçamos e podemos até nos separar. Gostaria de achar um local que não estivesse chovendo. E temos, mas tem muita gente lá. Então é importante nós entendermos isso, né? E felizmente pode ser que a gente erre ou acerte realmente a esse risco, como vemos, né? Tanto em lideranças da igreja como em lideranças de governo, né? Esse desafio, né? Vamos dizer assim. Então, nessa forma, né, de Deus guiar o seu povo por revelação, por profecia, nós temos uma dificuldade e é a base onde que a gente fala de deu-se o nome à nova era, né? Nós podemos ver pela a Bíblia se falar do reino de Deus, né? E é uma concorrência no mundo hoje porque existe muitas promessas de nova era, né? E Deus, pela profecia, sempre fala. Deus, pela profecia, ele sempre fala, então, essa promessa, né, em Jesus, né? E é importante, se nós aceitamos Jesus e somos determinados pelo orgulho, rapidamente nós nos separamos, aceitamos, mas não para servir a Deus, né? Foram erros da história, né, como nós vemos em todo o tempo, né, que você uma discrepância entre o que Deus fala e muitas vezes a prática, né, não tem esse reflexo. E muitas vezes é dessa forma, por seguirmos do nosso jeito e não temos a humildade. E a humildade para seguir um Deus espiritual. É uma forma dele seguir, guiar o seu povo e que muitos, né, como diz Paulo, loucura para uns e escândalo para outros, né? Essa forma espiritual de Deus trabalhar. E muitas vezes o orgulhoso não tem essa humildade. E muito da liderança na igreja, naquele tempo, na história e ainda hoje, tem esse orgulho. Então, ele acaba se perdendo. Mas os que realmente amam o Senhor, sinceramente, deixa o amor falar mais alto, continua buscando, tem a humildade de seguir o Senhor e não se separar e buscar, e dessa forma enaltecer, exaltar, né, a Deus e deixa eu ver se está gravando, por favor. Está gravando. E dessa forma, então, realmente revelar mais, né,
refletir melhor para o mundo a Deus, né? Como que uma voz profética mesmo, um reflexo, né? Aqueles que seguem para que o mundo veja melhor a vontade de Deus. Então, e o caminho de Deus é desafiador. Se nós seguimos por orgulho, por medo, nós aceitamos mais facilmente, separamos, né? Então, se deixamos prevalecer, predominar, né, falar mais alto. Agora, se for realmente a sede por Deus que fala mais alto, nós vamos continuar o buscando, vamos continuar a vencer os riscos para de fato estar com Deus, né? E é o que muitas vezes nos separa dele, né? Esse irmão Rick John, ele fala aprender a reconhecer a Deus para que você continue com o Senhor, né? Porque isso é essencial e algo que eu mesmo não compreendia, que era o Evangelho como simplesmente uma tradição, né? Que se dizia, você segue temente a Deus para quando Ele voltar, você ser galardoado. Mas esse temente não é sujeito a lideranças religiosas como elas sendo uma liderança, mas discernindo, estando com Deus. Se elas estão com Deus, com certeza você também vai estar. Um ensinamento complicado, mas é proporcional à verdade, como que uma ligação com Deus, você tem uma ligação com a igreja, mas não é automático que seguindo a igreja ou lideranças que se dizem de Deus, você vai estar ligado com Deus. Então, automaticamente, se você está verdadeiramente com Deus, você vai estar com a igreja também. Então, é um discernimento espiritual, né, de comunhão com Deus e proporcional a essas lideranças quando estão em Deus, quando estão na igreja, à medida que realmente estão com o Senhor, né? É um desafio de discernimento para a igreja à medida que se amadurece, para ter mais fé nessa comunhão, né? Porque acreditar que a comunhão é hoje, né? E poder viver é revolucionário, porque muitas vezes pensamos que é amanhã, e é onde que a morte entra na igreja, né? Nós somos separados da vida, dizendo uma simples engano, né? Mas quando você tem reconhece o Senhor, você pode dizer se essa pregação está vindo dele. Quando você não tem nada com Deus, está ainda perdido de Deus, então você mais facilmente enganado, né? Tem uma passagem em João que ele fala assim: e a unção vos ensinará, né? Pode-se entender como o Senhor unge o seu ensinamento, né? Quando isso está em 1 João 2,17, se não me engano, mas é um livro pequeno, no capítulo 2, quando você é guiado dessa forma. Agora, se você não conhece, né, você está com medo, então ele coloca você para seguir a mentira até a medida que você começa a conhecer a Deus. E nessa experiência, buscando por mais, você vai encontrando a verdade e se livrando, né? Tem pessoas que vivem mentindo a vida toda, são desconfortáveis demais, a verdade. São os religiosos, são os líderes orgulhosos, né? Então, é fácil de se perceber, né? Como que eu posso representar aquilo que não tenho simpatia, né? Mas nada com certo aparece, né? O desconforto, e eles perseguem para voltar à escravidão, meio que sem raciocínio se é a Deus ou se é ao diabo. Parece que
são manipulados, né, vamos dizer assim. Então, é importante entender essas bases desse novo tempo, apesar de todos os baques, né, que o mundo sofre. É importante a gente ver o que Deus está pregando, né, que Deus está com todas as gerações, mas é importante você ter o discernimento, né, o discernimento, como ele diz em João 10, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e não seguirão os estranhos. Então, quando nós realmente o conhecemos, nós passamos a andar com ele, né? Não seguimos o assédio dos que querem desviar, né? E podemos ajudar outras pessoas a ancorar, né? Se nós realmente estamos nele. Então é muito importante se libertar nessa fé que nem mesmo os religiosos compreenderam muito bem, né? Eles aceitam a Jesus, mas para servi-lo orgulhosamente, como diz esse pastor mesmo, Rick Jones, para servir a Deus de acordo com os princípios do mundo, né? Aceita, numa análise que ele faz sobre um tempo em que o imperador de Roma, né, veio para a igreja. Ele veio, mas não renunciou dos princípios. Então ele tentava colocar mesmo os princípios, né, de Roma dentro da igreja, e de maneira alguma deixava os princípios do evangelho. Ele dizia que Roma teve uma influência bem maior na igreja do que a igreja. Uma ótima análise que ele faz. Então, o mesmo acontece hoje, né? Muitas pessoas orgulhosas que vêm, meio que traz os seus princípios e não renuncia, rejeita muitos ensinamentos bíblicos e trazem ensinamentos mundanos, e assim não foram bem esclarecidos ou libertos para a glória da fé, para essa comunhão de andar com Deus e deixar para poder andar com Deus em Cristo, né, ser verdadeiro e não mentiroso. E nesse tempo é importante que a igreja anda na fé, né, um tempo de muito medo, muitas incertezas, né, nós que confiamos no Senhor e que sabemos ouvir a sua voz, ser guiados por Ele, manifestar essa fé, né, dando graça ao mundo para essa vida também, porque a concorrência é muito grande, né? Como diz Paulo, né? Os judeus escandalizavam na pregação do evangelho, e diziam não ter base, ser loucura ou não ter fundamento, né? Então esse desafio vai ser mesmo aqueles que acreditam, né, em Cristo, né, mas que acreditam num conhecimento, né, que realmente conhece o Espírito Santo, conhece o Espírito Santo, se faz, né, amigo dele, né, nessa fé, e não somente que aceita Jesus, né, como se para cumprir um protocolo, né, como se não é esse tipo de fé que o Evangelho chama, né, mas para um conhecimento, né, uma esperança de conhecê-lo no Senhor, né. Nós temos esse chamado da fé, né. E é importante estarmos atentos, nessa forma do Senhor nos guiar, buscar a cada dia, porque muitas são as coisas que buscam nos separar e nos malhar em religião, né? Por exemplo, naquela época, os próprios irmãos desanimavam e não compreendiam, né, esse chamado do Senhor de comunhão,
E era um desafio para a escuridão a tudo tomar, né? Era um desafio como é hoje, né? Aqueles que não conseguem acreditar e apenas são malhados em religião, multiplicam os exercícios religiosos em busca de bênçãos, na verdade isso que é uma tentação, né? Para